Nós vamos iniciar agora o livro de Segundo Reis e a partir do capítulo 1 vai falar sobre Acasias e o profeta Elias. E, começando do versículo 1, diz o seguinte: Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. O rei Acasias caiu pelas grades do seu quarto do andar superior em Samaria e ficou mais ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: O que houve? Por que voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: Assim diz o Senhor: Será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, certamente você morrerá. Então o rei perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: É Elias o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu os capitães e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: Homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Assim Acasias morreu segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Agora, no capítulo 2 de Segundo Reis, nós vamos falar sobre Eliseu, é sucessor de Elias. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor
e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Agora Elias é elevado ao céu a partir do versículo 9 diz: Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Agora vamos falar sobre os discípulos dos profetas procuram Elias, versículo 15. Os discípulos dos profetas estavam defronte em Jericó, viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: Eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: Podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó. E ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Agora Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. A partir do versículo 19 diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. Ele disse: Traga-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Agora tem uns rapazinhos que zombam de Eliseu, a partir do versículo 23 diz assim: Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Agora no capítulo 3 de 2 Reis, nós vamos falar sobre o reinado de Jorão sobre Israel. Vamos lá? A partir do versículo 1 diz o seguinte: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Agora Eliseu prediz a vitória sobre Moabe, a partir do versículo 4 diz: Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim, você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: Irei, sou como você é.
O meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para os animais que os seguiam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Josafá respondeu: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Josafá disse: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas da sua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Agora, me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. Porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Agora vai haver a derrota de Moabe, a partir do versículo 21, diz assim: quando todos os moabitas ouviram que os reis tinham vindo de lutar contra eles, convocaram todos os que estavam aptos para a guerra, desde o mais novo até o mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram de madrugada e, quando o sol raiou sobre as águas, viram que as águas diante deles estavam vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, Moabitas, é hora de pegar os despojos. Mas, quando eles chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas, os quais fugiram deles. Os israelitas entraram na terra e também aí mataram os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou uma pedra em todos os campos de cultivo e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as árvores frutíferas. Só que Zarezete ficou com as suas muralhas. Mas os que atiravam com fundas e cercavam e atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, tomou consigo 700 homens armados com espada para abrir caminho e chegar até o rei de Edom, porém não puderam. Então pegou seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu ao holocausto sobre a muralha. Houve grande ira contra Israel, e por isso eles se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. A gente termina por aqui hoje, que Deus te abençoe, até amanhã.